Então, pessoal, última etapa do nosso repasse de conhecimento, né, da IDEO. Daniel, está contigo, gravação iniciada. Perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos começar a terceira etapa do processo de repasse. Eu vou abordar como é o funcionamento do sistema web hoje, né, mais focado na interface e em componentes da interface da plataforma. Depois vai ter uma segunda etapa onde a gente vai abrir para o colaborador Ian. Ele vai falar sobre o processo de pipeline, né, do pipeline de dados, que foi criado na fase 2 do projeto dos painéis, e em que foi feito todo um trabalho de análise de dados e de machine learning para melhorar e classificar dados da plataforma Sucupira. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Bom, então, dando sequência, né, agora mostrando todos aqueles processos que eu comentei no início e qual foi o que acarretou, né, essa plataforma. Hoje eu já estou apresentando na versão 0.7.2, ela foi ao ar no sábado, e nas outras apresentações eu estava apresentando a versão 0.7.1, né? Então nós tivemos uma entrega fizemos um deploy de uma nova versão durante esse processo de repasse. Eu vou começar falando, eu vou indo tela a tela, né, cada uma das telas da aplicação e mostrando o funcionamento e pontos que são interessantes da aplicação. Primeiramente, a gente está vendo aqui a tela do dashboard, né? A tela do dashboard é a tela inicial da aplicação dos painéis. Ela é composta basicamente por uma barra de busca, por termos em alta, né, termos mais pesquisados e programas mais visitados. A barra de busca, ela nos redireciona para uma segunda tela, que seria os resultados de busca, né? Então, qualquer termo, qualquer programa, qualquer código que pode ser pesquisável na aplicação, basta digitar, né, aqui na barra e é encaminhado para uma segunda página. Aqui na parte de termos em alta, esse bloco ele se relaciona àqueles termos, obviamente, que estão sendo mais pesquisados na plataforma, em ordem decrescente, né? Então, computação, como nós estamos no ambiente de staging, a palavra computação é uma palavra que a gente usa para testes, né? Para validações. Então, a palavra computação é a palavra hoje que se demonstra mais buscada na plataforma, e por segundo vem farmácia e assim sucessivamente, né? Então, a gente consegue ver da esquerda para a direita, né, de cima para baixo, uma ordem de quais são os termos que são mais pesquisados e mais procurados aqui dentro da ferramenta. Depois, os programas visitados seguem a mesma lógica, né, então da esquerda para a direita e de cima para baixo. Biologia experimental é o programa que teve mais acessos, né, contagem de acessos. O perfil desse programa foi o que teve mais acesso durante o tempo de vida da aplicação. A gente também conta com uma página sobre, que essa página sobre ela é relativa a dados mais específicos sobre a plataforma, né, sobre a construção da plataforma. E nós temos ainda um menu de ajuda que ele inicia um tutorial de ajuda, né? É um tutorial guiado, então ele vai fazendo ele vai dando suporte ao usuário para a utilização da ferramenta, né? Eu não vou iniciar o tutorial, tá? Outras informações que a gente tem na tela também, essa página em específico, ou melhor, todo o sistema, né? Ele possui sempre o mesmo padrão. Uma página de busca na parte superior, né, nas páginas comuns da aplicação, e uma página de footer, onde tem algumas informações de logos, né, informações básicas da ferramenta. Além disso, a gente também possui a integração com algumas bibliotecas do governo, né, que são voltadas para a acessibilidade da aplicação em páginas governamentais. Aqui nós temos um recurso que é Libras, né? É uma ferramenta que ela é focada para que ela transforma, né, a página em uma forma de leitura básica, e então a gente consegue, bom, enfim, é uma ferramenta do governo, né? Então dá para utilizar essa ferramenta aqui também.
Outra coisa que não está disponível aqui visualmente nesse ambiente é a barra do governo, né? Que é uma barra que necessita aparecer em todas as ferramentas voltadas com a titulação, com a finalidade .gov.br, né? Então, como a gente não conseguiu a liberação para o endereço da Indeorum, ela não está aparecendo aqui. Mas na aplicação normal da plataforma, ela, em ambiente de produção, né, com um domínio da CAPES, ela tem que aparecer uma barra de governo aqui em cima. Eu vou fazer uma busca, né, uma busca básica na aplicação. Eu vou utilizar um termo como de um comum que esteja acontecendo, né, que aconteceu há um tempo atrás, procurar por Zika vírus, né? E ao pesquisar por Zika vírus, eu sou redirecionado para a página de busca da aplicação da plataforma dos Cupira Painéis, e aqui ele vai tentar trazer todos os termos relevantes, né, que tenham relação a essa palavra, né, e estejam contidos dentro das produções de pesquisadores, dentro das produções de programas e na nossa lista hoje de produções. Agora, ao fazer essa busca, a gente é redirecionado para a página de resultados, né? Então, no momento que eu tenho essa minha primeira listagem, eu posso selecionar quantos itens eu filtro aqui na minha visualização, se eu tenho uma visualização em lista, se eu tenho uma visualização geográfica, e eu ainda tenho estatísticas da busca, né? Então, quantas vezes essa palavra foi pesquisada, quais são as produções relacionadas, quais são os registros por ano, né, relativos à nossa plataforma de busca, e quanto que isso compõe do nosso total, né, de produções por tipo, né? Além disso, a gente também tem um histórico de quantidade de buscas por mês, né? Então, quantas vezes essa busca foi realizada no período em que a plataforma está no ar. Como foi feito um deploy, como essa busca foi feita a partir do dia 6, né, de 2020, dia 6? Não, do mês 6, perdão, mensal aqui, né? Então, do mês 6, né, em junho, que a gente colocou a plataforma no ar com novos dados, a gente tem dados apenas a partir do dia 6 aqui. Então, no mês 6, a gente fez uma busca, e no mês 7, a gente fez 2 buscas pelo termo Zika vírus. Deixa eu fechar aqui. Além disso, a página também conta com o cabeçalho comum, né, que é comum aos ambientes normais da plataforma dos Cupira Painéis online. Ela possui uma parte de filtros, né, onde a gente pode buscar esse resultado filtrando ele pelas áreas de conhecimento, pela nota CAPES relativa a um programa, pelas instituições participantes da plataforma e pelos estados. E na direita, né, na parte direita da plataforma, a gente tem quantidade de pesquisadores que possuem esse termo na base, quantidade de programas que possuem alguma relação com esse termo na base e quantidade de produções que possuem alguma relação com esse termo na base, né? E no centro, na centralização, no centro da aplicação, nós temos, de fato, os resultados paginados. Aqui a gente pode ver, hoje, como a plataforma ela traz resultados de programas e pesquisadores, a gente está vendo uma lista de pesquisadores, né? Então, a gente tem a Bárbara, a gente tem o Fabrício, a Carolina, a Sara e a Rayane. Não é só sobre esses dados que aparecem, né? Por que os pesquisadores eles aparecem como primeiro? Hoje, na configuração atual da nossa busca, ela tem o objetivo de sempre priorizar resultados que tenham um score maior. Então, como o pesquisador tem uma alta taxa de produção, especificamente nesse termo, e ele aparece, segundo o TFTF, com um score melhor do que outro determinado pesquisador, a gente consegue trazer o nome do pesquisador relacionado, né? Qual o programa de pós-graduação que ele faz parte, qual a universidade desse programa de pós-graduação, né? E quais são até três principais produções, caso esse pesquisador tenha, né, produções relacionadas ao Zika vírus, as 3 principais produções em que esse termo aparece.
Então, no caso do Zika, para ajudar, né, a selecionar o pesquisador na hora da pesquisa. Então, a pesquisadora Bárbara, ela tem duas produções, dois artigos, né, que são relativamente com o título parecido, e mais uma tese focada no Zika vírus. E isso fez a pontuação dela ser maior do que os outros pesquisadores, né, nesse caso. O pesquisador Fabrício, ele já possui uma produção, a pesquisadora Carolina possui uma dissertação em cima do Zika vírus, e assim sucessivamente, né? Então, o sistema tenta trazer as produções relacionadas a esse pesquisador. Além disso, cada um dos resultados da busca possui palavras-chave, né? Termos que se relacionam ao Zika vírus. Então, a pesquisadora Bárbara, ela também tem produções que falam sobre a dengue, sobre o Aedes, sobre Zika, sobre o Aedes aegypti e a aegypti, né? Que seria uma ramificações do Aedes aegypti. Já o pesquisador Fabrício, ele tem em relação com o Zika o breast, câncer, câncer pulmonar, né? E, enfim, né? Várias palavras que se remetem a essa busca que a gente realizou. Então, todo o resultado da busca ele é focado naquele termo que está sendo pesquisado. Então, no momento que eu pesquiso por um termo, ele vai me trazer os resultados. Se eu pesquisar agora por Bárbara Aparecida Chaves, né, eu quero só encontrar... Opa, Chaves. Opa, esqueci. Escrevi errado aqui, Bárbara. Vou botar Bárbara Aparecida Chaves. A busca, ela vai tentar trazer pesquisadores com esses nomes, né? Ele tenta trazer o mais próximo do nome possível. Então, se eu botar Bárbara Aparecida, acho que tinha um acentinho na Bárbara Aparecida. Não encontrou. Deixa eu pegar aqui Zika vírus de novo, só ver o nome dela certinho. Bárbara Aparecida Chaves. Deixa eu ver se tá certinho. Ele vai tentar buscar a pesquisadora, né? Porém, nesse caso, como a gente tem... Ela vai aparecer como segundo caso. Por que ela apareceu em segundo caso? Essa palavra Bárbara, Aparecida e Chaves, ela também pode ser... Aparecida apareceu aqui para o Eduardo como Nossa Senhora de Aparecida, né? Então, a ferramenta ela vai sempre tentar trazer pesquisadores com o nome, né? Porém, caso existam produções que tenham essas palavras, né, no meio, então Chaves ou Aparecida, podem acabar trazendo. Ó. No caso, ele tem Chaves no branding, né? E branding, Vera Chaves, gastronomia e ativismo no Facebook, em grupos religiosos no Facebook no Brasil, que é a Nossa Senhora de Aparecida. Então, para esse caso muito específico da Bárbara, né, Aparecida Chaves, acabou que o Eduardo ele também tem produções que tem Aparecida e Chaves no nome. Vamos tentar um nome mais difícil, né? Um nome mais... Pode ser Eduardo. Vamos procurar pelo Eduardo. Eduardo Peroto Biagi. Dei sorte na pesquisa. Ó, e o primeiro pesquisador é o Eduardo, que a gente havia encontrado na outra busca. Ele também vai tentar encontrar pessoas com o mesmo sobrenome, né, do Eduardo, a Cláudia Perotti Biagi, autores, né, que apareçam em projetos ou em títulos de produções indexadas na base, né, Baudílio Biagi, também ele pesa, né. Então a ferramenta ela busca em todo o nosso contexto, né, todo o contexto da plataforma, e daí remete-se ao resultado. A gente pode notar que quando a gente pesquisou lá por Zika vírus, o primeiro pesquisador tinha 3 produções. Esse pesquisador em específico, Eduardo, ele não tem nenhuma produção que tenha um nome relacionado a Eduardo Peroto Biagi. Então ele não vai mostrar uma produção relacionada. Já o Oswaldo, sim. O Oswaldo ele tem o Biagi em um dos títulos de produções, então ele vai tentar trazer as produções que mais se aproximam dessa pesquisa, né? Os termos
os termos ficam genéricos, né, nesse caso. Então, o Eduardo ele trabalha bastante com notícias, marca, Facebook, fotografia e alguma coisa relacionada a Abadiânia Irmãos, assim como a Cláudia e outros pesquisadores, né? Caso eu tenha necessidade e queira buscar por um programa em específico, né? Eu quero encontrar mais informações sobre um programa da Universidade Federal de Pelotas, né? E eu vou utilizar computação como a minha busca, né? Eu vou dar um exemplo já utilizado ali nas várias buscas. Então, eu quero encontrar termos relacionados à computação. Quando a busca fica um pouco mais genérica e essa busca se assemelha a nomes de programas que existem na base, ele vai tentar filtrar minha busca para que apareça apenas programas, né? Eu vou tentar limitar minha busca para que apenas os programas relativos àquela pesquisa apareçam. E nesse caso, o primeiro a aparecer foi um programa da Universidade Federal do Ceará, né? CAPSA, com determinados... ele não tem não existe produções dentro desse programa com o nome computação, mas como ele possui o nome computação, a gente dá um peso maior para essa busca. Caso eu queira buscar outras informações que não sejam relacionadas à computação, por exemplo, especificamente a palavra computação, por exemplo, redes neurais. A minha busca ela vai sempre tentar pesar o que é mais importante, né? Pesquisadores ou programas relacionados, né? Então, se o pesquisador ele tem muitas produções relacionadas a redes neurais, ele vai aparecer, como é o exemplo do André Pacheco Miranda. Ele é um pesquisador do programa de pós-graduação em administração, mas ele trabalha muito com redes neurais, né? Um dos trabalhos dele é a previsão do mercado acionário por meio de redes neurais. Então, a aplicação entende, né? A dissertação dele foi um trabalho, foi relacionado a isso. O sistema entende que esse pesquisador, em específico, é um pesquisador importante na área, porque ele escreveu uma dissertação, né? Ele tem 2 artigos nesse nosso primeiro resultado relativos a redes neurais. Então, ele parece ser alguém interessante para sugerir para quem está pesquisando esse termo, né? Uma pessoa que tem interesse a mais nesse termo. Agora, se a gente quiser deixar um pouquinho mais específica a nossa busca, né? Por exemplo, eu quero encontrar redes neurais, vamos usar como exemplo aqui Coronen, né? Que é um tipo específico que já foi trabalhado, por exemplo, com André Pacheco. Como eu peguei o título dele, né, a produção específica dele, ele é um dos pesquisadores que está trabalhando bastante, aparentemente, com essa produção. Existem outros pesquisadores que trabalham com produções parecidas, porém a gente não limita que todas as palavras estejam presentes, né, dentro da busca. Então eu encontrei, além do André Pacheco, encontrei outros pesquisadores também trabalhando não apenas com o Coronen, mas sim outras produções relacionadas a redes neurais. Então isso tudo são pesos que a gente configura lá dentro da plataforma de Elasticsearch, em que a gente pode dizer que um título vale mais do que o nome do pesquisador. Então, o nosso resultado vai ser mais focado nos títulos das produções. Um contexto, um resumo de uma dissertação é mais importante do que o título da produção. Ou o programa relacionado, né? Eu quero que redes neurais sempre se relacione à computação, né? Eu preciso fazer essas modificações e isso depende dessa configuração inicial. Hoje, a ferramenta, né, na versão 7.2, ela deixa genérico para que aquele pesquisador que tenha mais produções através do TF-DF, através da análise do TF-DF, consiga trazer o resultado. Agora eu quero encontrar programas relacionados... Eu quero fazer uma outra busca, uma busca mais filtrada, né? Eu quero agora trabalhar com redes neurais, só que eu quero focar agora só em pesquisadores que fazem parte das exatas, especificamente na área de ciência da computação, e eu vou fazer primeiro esse filtro. Agora eu estou procurando pesquisadores, né, que trabalham com redes neurais, mas só produções que estejam relacionadas à área de ciências exatas e ciência da computação. A gente já conseguiu fazer um filtro melhor, né? Então agora está aparecendo um programa de engenharia elétrica. O quarto resultado é especificamente um programa de ciência da computação.
Esse programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, ele é das Ciências Exatas e da Terra, então a gente também não limita apenas pela primeira área, né? Então, pela grande área, a gente faz um subfiltro na subárea. E essa pesquisadora Adriana, ela também trabalha com reconhecimento, ó, utilizando redes neurais. E, deixa eu ver o que mais. São 3 artigos que possuem alguma relação com redes neurais, né? Até utilizando aquela rede que o outro pesquisador estava utilizando, com o Rony. E o Luiz, né, que seria especificamente da computação, ele tem apenas uma dissertação que trabalha com redes neurais. Então, na hora de pesar, a gente tem dois pesquisadores da ciência da computação na página principal e outros pesquisadores que trabalharam bastante com esse termo redes neurais e que são das exatas e da Terra. Agora eu quero focar especificamente em... vamos pensar redes de Markov, né? Redes de Markov. Vamos ver se a gente encontra alguma produção um pouco mais focada. Quanto mais a gente se especificar nos termos, melhor vai ser o resultado, né? E quanto melhor tiver a nossa filtragem, mais a gente vai conseguir entrar nesses dados. Estranhamente, o pessoal da engenharia elétrica tem bastante produção com redes, né? Aqui o Vinícius Moraes, Breda, ele utiliza redes Markovs para convolucionais. Interessante. Bom, assim como eu posso fazer esse filtro pela área, né? Então, ciências exatas, eu vou colocar ciência da computação, eu vou voltar para redes neurais, eu vou colocar nota CAPES, eu quero só programas de nível 4, eu não vou filtrar a instituição ainda. Bom, eu encontrei agora uma Universidade de São Paulo, né? Ela é programa um CAPES nível 4, e agora trouxe um programa para mim no meu resultado, né? Eu fui diminuindo a minha filtragem e agora esse programa de sistema de informação, que é uma rede de Markov fatorada, ela aparece como primeiro, né? Tem vários termos relacionados. É um programa outro programa de informática aplicada, outro programa de computação, outro de engenharia, né? Então, conforme a gente vai fazendo mais filtragens mais específicas, utilizando os filtros, a gente consegue ir se aproximando de resultados mais próximos daqueles esperados, né? Obviamente. Agora eu quero pesquisar só redes neurais na UFPEL, né? Eu não quero mais que seja no âmbito geral. Filtrar. E agora eu encontrei o único retorno foi um programa, né, relacionado a redes neurais, que é o programa de computação da Universidade Federal de Pelotas, né? E aqui eu consegui trazer de fato, o programa de Pelotas, né? Então, eu sei que o programa trabalha com redes neurais, e aqui eu posso ter acesso a esse programa. Além disso, né? O que mais? Eu posso ainda fazer o filtro para o estado, né? Como a gente já chegou a um resultado único, eu encontrei aqui um programa focado em Pelotas, eu posso ainda fazer o filtro para os estados, né? Eu posso tirar aqui as instituições para não dar conflito, né? Eu vou botar Pelotas e pedir estados do Mato Grosso. Vamos pensar aqui em São Paulo, né? Ou Rio Grande do Sul, né? Vamos manter dentro do contexto. Trouxe o programa de computação da Universidade Federal de Pelotas e o programa de computação aplicada do Vale do Rio dos Sinos, né, CAPES 4. Então, esses foram os melhores resultados encontrados pela Search para fazer o filtro nas informações. Bom, então a página de busca é isso, né? A gente tem um termo, a gente pode aplicar filtros nesse termo, a gente pode ver outras informações relativas à minha busca, né? Então, o resultado ele é mais focado naqueles termos que são mais importantes, né? Mais interessantes para esse resultado de busca. E no meu resultado principal de busca, eu tenho relacionado aos meus filtros o que de fato eu estou pesquisando. Eu vou entrar aqui no programa da computação para mostrar agora a página do PPG. Pessoal, alguém tem alguma dúvida por enquanto? Eu. Pode cortar. Como é que ficou esses pesos?
Vocês estão dando peso para nome, para o título da produção? Como é que tá esses pesos na tela de busca? Como é que tá configurado isso nas descrições? Tá, eu vou voltar ali. Hoje, os pesos que a gente utiliza, né, para visualização das informações. Deixa eu só limpar os filtros aqui. Hoje, o peso que a gente utiliza para as informações, a gente deixou em escopo aberto. Deixamos o Elasticsearch pesquisar, né, deixar ele por si só encontrar informações, e a gente aplicou apenas pesos para encontrar pesquisadores específicos ou para encontrar programas específicos, né, e esse peso a gente pode aumentar. Se a gente for por exemplo, se a gente colocar um código de programa, a gente vai direto na busca focada no código de programa. Deixa eu dar um exemplo. Vou fazer os casos aqui que a gente configurou, que foi uma das solicitações também que a Davi solicitou para essa última correção. Deixa eu só entrar aqui. Acho que eu tenho um programa salvo aqui. Esse código. Eu vou pesquisar por esse programa específico. Nesse caso, nesse momento que eu coloquei o código, a gente foca especificamente no programa, né? Então, a nossa busca é voltada diretamente para o resultado, em que no Elasticsearch possui um código de programa igual a esse, né? Então, isso foi uma solicitação da Davi, a gente simplesmente modificou a ferramenta para que seja busca direta. Então, porque quem está pesquisando por um código, obviamente ele não está a fim de encontrar outros programas além daquele especificado no código, né? Então, ciências biológicas. Agora, se eu colocar ciências biológicas, caso eu tenha programas com o nome ciências biológicas, eu vou também filtrar minha busca apenas para esse tipo de informação, né? Apenas para nomes dos PPGs. Então, são algumas limitações que a gente colocou para o usuário ter a melhor usabilidade da ferramenta. Então, aqui eu trouxe só programas ciências biológicas. Agora, eu quero encontrar só pesquisadores, né? Vamos pesquisar na plataforma aqui. Para pesquisadores, a gente fez a mesma filtragem, né? Eu quero encontrar o Daniel Hetzlaff. Então, eu vou trazer pessoas relacionadas que estejam na nossa base de pesquisadores relacionados a essa pesquisa. E caso, no caso que eu apareci no programa de arquitetura e urbanismo, eu sou da computação, tá? Mas eu nunca tive produção na computação na pós-graduação, só explicando esse resultado. Por exemplo, eu quero encontrar agora a estabilidade do uso no parque redes neurais, né? Vamos usar o exemplo que eu estava dando, redes neurais. Caso eu não tenha um pesquisador ou um programa atrelado a essa informação, eu deixo o Elasticsearch resolver para mim os pesos. A gente havia colocado uma quantidade de pesos específica para cada campo, e a gente deixou isso deixamos um pouco mais aberto, porque os resultados eles estavam ficando muito viciados para alguns casos específicos. E o TF-DF acabava resultando num retorno não tão otimizado do que a gente esperava. Então, nesse momento, a gente deixou o Elasticsearch resolver isso para a gente, e a gente não configurou um peso específico para essas buscas. A gente deixou os pesos naturais do Elasticsearch. Eu posso pesquisar, tá, pessoal, qual é o peso natural dele lá. Mas a ideia que ele tenta fazer é o TF-DF em cima dos resumos e dos títulos, e daí apresentar o resultado. E já no próximo sprint, o objetivo é melhoramento das buscas. E daí nele a gente vai trabalhar especificamente o melhoramento das buscas, né? Otimizar isso aqui para que quando eu pesquise redes neurais, ele dê um peso específico para um tipo específico de dado. Então, para esse próximo sprint, a gente vai trabalhar especificamente nisso. Tranquilo. Bom, eu vou voltar lá para o programa. Eu não me lembro qual programa que eu estava, mas eu vou voltar para aquele que eu mostrei aqui na listinha. Acho que era o programa da UFPEL. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre a parte de busca? Não, cara, por mim, tô tranquilo. Bom, um dos problemas que a gente tinha... alguém mandou uma mensagem, eu acho que...
Um problema que a gente tinha, né, que nas outras apresentações acabou ficando meio ruim de mostrar, era um timeout e o carregamento das páginas, né? Eu queria fazer um parênteses, né, que eu tinha comentado que o carregamento das páginas a gente não havia feito testes, pessoal, mas a Davi acabou realizando um teste com 5.000 usuários simultâneos na ferramenta. Aí eu precisaria ver só com o Daniel como é que foi o andamento desse teste. Mas aparentemente foi um teste que suportou 5.000 usuários. A ideia é que quando a gente refaça os testes, a gente utilize também aquele padrão que foi utilizado inicialmente pela Davi. O Felipe me lembrou isso na outra call. Sobre a parte de timeout, né, e carregamento das páginas, a gente conseguiu diminuir bastante, né? A gente notou, esse programa, por exemplo, é um programa que estava demorando em torno de 45 segundos para fazer toda a leitura das informações da base e trazer para a interface. A gente conseguiu diminuir para 4 segundos o carregamento da página, então foi algo bem substancial a nossa melhoria, apenas aplicando um índice específico lá para trazer algumas informações de produções, né? Então, e a gente acredita que consiga melhorar ainda, aplicando aplicando a construção de views materializadas, né, para a aplicação. Porque como é um dado que não se altera, né, e essa interface do PPG é uma interface que os dados eles já estão na base, né, os termos não mudam, mudam apenas quando realiza-se uma nova carga. O custo para computar a view e gerar essa view não é tão custoso, não é tão alto também, e facilitaria na hora de carregar a aplicação e disponibilização dessa ferramenta para os usuários. Só um parênteses, né, que ficou no ar nas outras reuniões, trazendo aqui no contexto. Bom, e agora a gente tem a página do PPG, né? Essa é uma outra página que a gente também tem na aplicação, e o objetivo dela é tentar trazer um resumo daquilo que está contido dentro do programa, né? Dentro de uma página de programa. Aqui a gente vê informações básicas. O design, né, tentou trazer três fluxos de informação principais. Então a gente pode ver ele dividido em 3 partes, né? A parte da esquerda, do meio e da direita. Na parte da esquerda, o objetivo é tentar trazer dados básicos, um resumo, né, algumas informações básicas sobre o programa, né, como quando ele foi criado, se o programa está ativo ainda, quais são os cursos que estão dentro dele, né, quais são os cursos que compõem esse programa, a nota CAPES, né, e os termos que são mais o foco principal desse programa. Esse resumo ele é construído dinamicamente, né? Então a gente busca essas informações diretamente na base e tenta transformar esse texto para um texto mais humanizado, em que apresente essas informações de uma forma mais próxima ao que o usuário espera. A gente também traz a informação do endereço, data de atualização desses dados, né? Então quando esse programa foi atualizado pela última vez, e dados de informações do curso, né? Especificamente. Então, nós temos aqui curso de botânica, curso de ciências biológicas e algumas informações mais simples, né, do curso, quando ele foi aberto, se ele está em funcionamento e qual é a categoria dele, né, se é mestrado, doutorado. Eu vou fazer uma correção também, né, sobre a imagem. Essa imagem de fundo, ela é uma imagem relacionada à área, né? Então, quando a gente carrega essa informação do programa, todos os programas que são relacionados à ciência biológica ou grandes áreas relativas a biológicas recebem essa imagem, né? Então, para não ficar um programa só com um texto, né, sempre texto na tela, a gente tentou trazer essa imagem para deixar mais user-friendly. Depois a gente tem informações especificamente sobre o programa em si, né? Quando que ele foi fundado, qual é o nome do programa, a instituição, né, que mantém esse programa, se ele está em funcionamento, seu código, e o coordenador, né? Nesse caso, a Eli é a coordenadora do programa, né, de PPGC e Ciências Biológicas MPEG, do Museu Paranaense. Aqui no centro, a gente vê os dados quantitativos, né? Então, nós temos docente por ano, nós temos um gráfico também de discentes por ano, que é um gráfico que está desabilitado no momento, que é relativo à mesma coisa de docentes, só que para discentes, né?
Depois nós temos produções bibliográficas, nós temos produções técnicas e trabalhos de conclusão, né? Aqui também, cada um desses gráficos possui filtros, né? Então a gente pode mudar de barras para barras sobrepostas, alterar o período inicial. Então eu quero ver, em vez de fazer cortes temporais, né? De 2014 até 2015, então se eu quero 2 anos aqui, ver as quantidades, né, de permanentes e pesquisadores colaboradores. Eu posso desabilitar e habilitar aqui os gráficos. E eu também posso ver a listagem de docentes que estão disponíveis nesse período, né? Então, nós temos a Josiane, nós temos a Daniela, o Felipe, enfim, tem 5 páginas de pesquisadores, e aqui a gente traz também aquela fotinho, né, do Lattes, que eu tinha comentado na outra chamada. Vou voltar para o gráfico aqui. A gente também pode exportar o resultado, né? Então, essa busca que a gente faz, a gente pode exportar essa informação no formato de PNG, né? Que a gente vai exportar esse gráfico. E a mesma coisa a gente pode fazer para todas as produções, né? A gente pode fazer filtros, aqui eu só quero ver trabalhos jornais, livros e outros. Ou eu quero ver apenas produções dos últimos 2 anos, né? Então, como houve o preenchimento da Sucupira agora, né? Só tem 4 artigos preenchidos no ano de 2020 para esse programa. E em 2019 tem 89 artigos. E a mesma coisa eu posso fazer para qualquer um dos gráficos, né? Eles seguem o mesmo comportamento. Depois, mais à direita dessa página, nós temos aquele gráfico, o mapa relativo da localização do programa. A gente está usando uma versão de desenvolvedor nessa ferramenta, né? E daí precisaria ver com a equipe da DTI qual é a melhor forma da gente conseguir viabilizar, ou não sei se é possível também, né, contratar o serviço do Google de Mapas para poder disponibilizar essa visualização, ou algum outro serviço de mapas para deixar disponível também a localização para quem estiver pesquisando informações desse programa, se conseguir visualizar no mapa, né? Depois vem dados específicos sobre docentes ativos nesse programa, discentes que foram matriculados no programa, né, discentes que estão ainda matriculados dentro do programa, e quais são a quantidade de pós-docs que estão ainda ativos dentro do programa. Aqui também vem os 10 termos relevantes. Então, na direita nós temos 10 termos relevantes, e aqui no resuminho a gente tem apenas 5, né, dos termos mais relevantes desse programa. Fazendo o filtro de 5, esses 5 aparecem como mais importante, e nos termos mais relevantes, fazendo filtro com 10, esses são os que mais se aproximam, né, do contexto do programa, né? Então, esse programa ele trabalha muito com carajás, com espécies da Amazônia no Brasil, né? Então, é um programa mais focado nesses termos. Depois a gente também traz outro gráfico de Dunnett, relacionado a produções, né, bibliográficas, técnicas, e para conseguir ver a porcentagem, né? Então, a produção bibliográfica é muito maior do que a produção técnica, e ambos são muito maiores do que a quantidade de trabalhos de conclusão realizados pelo programa. E as produções por tipos específicas, né? Então, se eu quero ver as produções técnicas, produções bibliográficas, produções artísticas, o programa não tem produção artística. Então, produções bibliográficas. Aqui o programa tem uma grande quantidade de artigos, né, que ele realiza. Então, ele tem 627 artigos durante todo o período de existência dele e 219 trabalhos em anais, né? Então, a produção de artigos é bastante, enquanto frente a outras produções que o programa tem. É claro, todos esses gráficos aqui, eles são componentes parametrizáveis, né? E esses parâmetros, né, de trazer esse gráfico de produções por pessoas, produções por tipo, docentes por ano, enfim, né, são todos reconfiguráveis dependendo da necessidade do dado apresentado. Os componentes já são prontos, eles recebem um arquivo de parametrização inicial, e esse arquivo de parametrização inicial compõe esse dado. Alguma dúvida até aqui, pessoal, na página? Não, o Daniel pode seguir para mim. Jean, Adelino, alguma dúvida? Não, eu tenho. Você falou que ia demorar 45 segundos, né? Você caiu para 4 segundos e meio, não foi isso? Isso.
é bem substancial, de fato. Aí só eu entender mesmo o que vocês fizeram, Uhum. né? Porque, assim, vocês usam tecnologias, né, responsivas, PWA e tudo mais, mas o que me parece é que a página ela carrega por completo, não tem esse carregamento por região da página. Então, Isso, provavelmente vocês fizeram alguma atuação no banco, né? Então, mais a nível mais baixo. Ou cachearam alguma coisa, só entender mesmo o que vocês fizeram. isso. Porque, Boa pergunta, Jean, boa pergunta. Até era uma discussão que a gente estava tendo na semana passada, enquanto a gente estava aplicando essas correções. A gente viu três possibilidades de otimização do carregamento da página, né? Então, se vocês podem ver aqui no buscador, eu vou voltar no buscador para poder argumentar um pouquinho melhor. Redes neurais, vamos seguir nas redes neurais. Ela vai acabar se tornando um termo mais pesquisado, né? Se vocês verem, a gente tem um load no meio da página, né? Então, toda a página, ela é carregada, né? De um cold start, então de início ela carrega todas as informações, e apenas a página central aqui da busca, ela está com um job à parte, né? Um job assíncrono que quando carrega a página ele começa a processar. A pergunta que tu fez, nessa página do PPG, ela não possui nenhum tipo de carregamento nesse sentido, de deixar para depois que a página está carregada, no momento, né? Mas a gente acredita que possa ser uma melhoria, né? É uma das melhorias que a gente estava imaginando, que a gente poderia colocar, que a cada um desses gráficos, né, que são os mais pesados, que como eles fazem várias queries no banco para trazer as informações, eram os que estavam mais sendo custosos na aplicação. Então, no momento que carregar a página, deixar para um segundo momento carregar esses gráficos, né, e colocar aquele loader momentâneo. Essa foi uma das nossas ideias para a gente fazer a solução. Porém, a gente também identificou que quando realizava a busca específica de produções bibliográficas, produções técnicas e trabalhos de conclusões no banco, a gente utilizava índices específicos para índices que não eram. A gente passava por índices que não estavam sendo utilizados, digamos assim. E a gente refez alguns índices e o principal deles, a gente acabou colocando o índice composto, em que a gente colocou a data de publicação e outras informações específicas daquela produção, né, daquelas produções do programa, e a gente acabou conseguindo fazer essa melhoria de 45 para 4,5, 10 vezes mais rápido, né? Por causa disso. Isso que foi o que causou. O que a gente vê como melhoria ainda mais, tá? Como esses dados são sempre estáticos, né, não vai mudar esses termos, não vão mudar, a menos que a gente mude os pesos, né, dos termos relevantes, a gente consegue materializar essa view, né, a gente consegue deixar toda a página pronta e apenas quando acessar o código do PPG, ela já vem carregada. E isso não vai ser tão custoso, porque são 5.000 programas, no máximo, na base, e esses 5.000 programas, a quantidade de informações que se traz não é tão alta, né? Não é uma quantidade tão alta de informações. E isso já conseguiria talvez até diminuir para, aí eu vou estar chutando, tá? 1 a 2 segundos de carregamento da página. Mas a melhoria que a gente fez foi a nível de banco. A gente colocou alguns índices novos e esses índices ajudaram no carregamento dos dados na base. não, tranquilo. Mas só para título de vocês pensarem, tá? Existe um trade-off aí. Você melhora o carregamento de uma página, mas você onera mais o banco, né? Você bota mais lá coisas no banco, você deixa ele mais lento. Mais lento não, mais pesado. Porque índice, querendo ou não, índice usa memória. Então você tem que ter lá o banco melhor, uma máquina melhor de banco. Então isso é um ponto para se pensar. Eu não descubro um canto para cobrir outro. Então, assim, isso tem que ficar bem claro também. Até que ponto se pode melhorar uma coisa sem onerar uma outra, né? Não, perfeito, perfeito. E daí o que acontecia também, hoje, quando a gente... o problema é que estava muito mal otimizado, entende? Ele estava muito mal otimizado, então a gente ganhou em uso de memória, tempo de carregamento e na questão do timeout. Porque o que acontecia? Ele ficava 45 segundos, às vezes, dependendo do programa, um programa em rede que tem muitas produções, muitos pesquisadores, ele nem carregava, ele dava o timeout. E, em contrapartida, o banco seguia tentando processar as informações, né? Ele seguia tentando coletar os dados e acabava travando toda a aplicação.
E então chegava num ponto em que o banco acabava consumindo tanta memória e tantos recursos da máquina que, por acessar um programa, ele acabava travando o uso para os outros usuários. Isso a gente Não, também conseguiu perfeito. melhorar. Não, perfeito. Eu só botei esse ponto aí para não querer chegar a um ponto que você vai ter que sobrecarregar o banco de memória, usar muita memória em um banco, né? Em detrimento a ter um rápido benefício. Existe aí Aham. entendeu? Esse trade-offzinho que tem que se pensar muito bem. Não adianta sobrecarregar um canto e deixar tudo bem suave. Um outro ponto aí que eu queria falar, você mostrou que você recriou no Hints, mas você mostrou isso no Mongo. Então, Isso. ele é carregado a partir do Mongo, não da Elasticsearch. Esse portal É, aí. isso, essa página aqui, só a busca da ferramenta, ela é construída em cima do buscador do Elasticsearch. Por que ele é feito em cima do Elasticsearch? O Elasticsearch, em alguns testes que a gente realizou, o Mongo, ele precisa ter, a gente precisaria fazer várias implementações, né, de coisas que já vêm nativas do Elasticsearch. Então, a gente jogou para o Elasticsearch nos traz uma busca mais rápida, e essa página específica, como são contagens e quantitativos, a gente busca direto do banco, do Mongo. Apenas essa parte aqui dos termos relevantes que a gente traz lá do Elasticsearch. Então, Porque só entender melhor. O Elasticsearch é unicamente exclusivo só para busca. O resto tudo é cai pelo Mongo. Se eu clicar no pesquisador, sei lá, se tiver para o pesquisador, vai ser pelo Mongo, tudo pelo Mongo, menos a busca. É isso, isso? exatamente, exatamente. Já pensaram no que pode dar isso, assim, trocando em miúdos? Pode dar dados divergentes. Eu posso não ter sincronizado ainda do Mongo pelo Elasticsearch, ele mostrar ou vice-versa. Já parar para pensar isso, ou vocês têm alguma técnica já pensada, alguma coisa do tipo? É, Isso pode ser um problema, né? Porque assim, ele pode estar buscando um canto, né, no Mongo, que ele não sincronizou pelo Elasticsearch. Então, isso pode vir dar divergência ou ele não encontrar se eu clicar em um canto especificamente. sim, sim. Assim, o banco do Mongo é sempre o dado real, né? Então, pensando assim, é uma boa pergunta também. Um caso em que a gente vai pesquisar sobre a Elie Simone Carruero Gurgel. Uh, Até pensando em tempo, né? Uma pesquisadora ou um pesquisador, ele não muda de área tão rápido, né? Então, o pior dos casos seria, eu pesquisei por Zika vírus e acabou aparecendo um pesquisador chamado Paulo, e esse pesquisador Paulo já não trabalha com Zika vírus há 5 anos, né? Pode acontecer, né? A gente pode ter um pesquisador que mudou de área, que ele não é mais da biologia, ele virou agora um pesquisador da, da computação. Então, eu pesquisei por um termo que ele já não trabalha mais, e ele já não trabalha mais há muito tempo, né? Que seria o objetivo da ferramenta, né? Conseguir encontrar pessoas que trabalhem com termos relevantes àquele que está pesquisando. Se esse caso acontecer, assim, esse caso não é possível de acontecer, justamente porque no momento que a gente atualiza o banco de dados, né, do Mongo, a gente já faz essa atualização do Elasticsearch. Então, pela simples, a primeira coisa é pela simples relação do nosso contexto em que a gente está inserido, né, na pós-graduação, e pela busca, né, se focada em termos, a gente acaba não tendo essa defasagem de tu pesquisar por uma coisa que já não está mais dentro da plataforma. E outra coisa que garante isso, né? Hoje o usuário dos CupiraPainéis, a gente acredita que o objetivo dele seja entender um pouco mais sobre aquilo que ele está pesquisando, né? Então, ele vai ter pesquisadores e programas. No momento que ele entra nessa página do programa, digamos que ele encontrou ele na busca, esse PPG de Ciências Biológicas, ele entra aqui na página do programa e ele vai ter todo esse relato, né, do programa e coisas que esse programa acaba atarefando. Então, eu não sei se isso acaba afetando o usuário final, já. Entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Ah, o que eu entendi você falando aí resumir aqui em algumas palavras. Você te falou que o seu banco principal é o Mongo, o seu banco secundário mais de buscas é o Elasticsearch, mas que quando atualizar um, atualiza o outro. Não existe processo assíncrono quanto a isso. Então, chega um dado, você vai processar toda. Você falou que é no CSV que você processa, correto? Uhum. E ao constatar que há alguma mudança, você já salva no seu Mongo e já faz a replicação pela Elasticsearch. Não é um processo assíncrono, não é um processo, sei lá, que roda no schedule, nada do tipo.
Isso. A gente, hoje, o processo está manual, né? Então, infelizmente, a gente está tendo que fazer aquela etapa de processamos todos os dados no Mongo, lançamos todas as indexações no Elastic, e depois que a gente está com tudo pronto, a gente sobe uma versão desses dois bancos nova para a aplicação. Entendeu? Beleza. Infelizmente, hoje, o nosso scheduler ele não está conseguindo trazer as informações direto da base, da CAPES, e deixando automatizado esse processo de reindexação, né, dos dados. Mas, pensando a nível de produção, o que pode acontecer? Quando a gente tiver esse acesso à base, trouxe o dado para o Mongo, e esse dado está sendo indexado ainda na plataforma. Não, mas acho que não pode acontecer porque a gente não deixa o usuário usar uma base que não esteja pronta, entende? A gente não permite que o usuário utilize uma base que está sendo ainda construída. A gente tem, como eu posso dizer, momentos, né, fotos da base. E essa foto ela possui o Mongo e o Elastic sincronizados. O Daniel Cunha está querendo fazer uma pergunta. Pode perguntar, Daniel. Boa tarde, galera. E aí, Daniel, beleza, cara? E aí, Daniel? É sempre um Daniel com Daniel, né? É só um comentário rápido, não sei se chegaram a falar você falou sobre a questão do Google Maps, né? E isso meio que ficou parado pro lado de vocês, porque ficou sem uma resposta, né? E aí eu não sei se te informaram, mas eu acho que o Google Maps vai ser uma estratégia que não vai ser usada, e tá uma discussão junto com o diretor da TI entre o ArcGIS, o OpenStreetMap, ou, quem sabe, ainda manter o Google Maps. É uma questão de recurso, né, de licença e tudo. Então tá uma discussão ainda sobre esses três, mas não bateram o martelo. Mas é uma questão de inclusão de um plugin, né? Isso serve até também para a equipe de resto, porque já ficam cientes qual é o possível plugin que vai chegar, né? Ou vai manter o Maps, que eu acho difícil, ou o ArcGIS, ou o StreetMap. Não, perfeito. Assim, hoje a ferramenta ela está configurada para o Maps, mas é um plugin, né? É só a gente alterar. A gente pode alterar o plugin, não tem problema não, Daniel. Eu não sabia disso, Daniel. Perdão. Não sabia como é que estava o andamento desse processo do Google Maps. Não, tranquilo, até para alinhar contigo também e com o pessoal. Beleza. Mais alguém, galera? Não? O Daniel, o outro, sem ser o Emo. Bora fazer um break? Ou vamos você acha que quer fechar uma hora? Porque a gente tá fazendo break a cada 50 minutos, né? Isso, pode ser um break agora, aí depois eu deixo para falar sobre a página do pesquisador, né, para próximo bloco. Eu posso falar também sobre pontos que estejam em aberto nessas páginas que a gente tem do pesquisador, e daí depois a gente dá a abertura para o Ian comentar sobre o processo do recomendador, do pipeline de desambulação de dados. Então, 15 minutos, tá, galera? Deixa eu ver aqui a hora, são 16 horas, 16h15 a gente volta. Pode ser? Todo mundo? Beleza. Ok. Fechado, então. Vou parar a gravação.